Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com um anime com nome muito complicado chamado Aku-Yaku Heijou Nanode Last Boss Wu Katemimashita, ou traduzindo aí do inglês, que é muito mais fácil, né? Eu sou a vilã, então eu vou domar o chefão final. E cara, esse anime é muito bom, cara, ele é um isekai, né? Eu nem gosto de isekai, imagina, né? Mas esse isekai aqui ele é um tanto diferente dos demais porque ele é mais focado em visual novel, tá? Ele é focado em histórias de diálogo e romance, comédia romântica e tal. É um tanto diferenciado pra mim, mas eu dei uma chance e gostei bastante de como a história funciona aqui, tá? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos embora pro vídeo. Primeiramente, vamos lá, vamos começar falando sobre a sinopse, do que consiste aqui essa obra, né? Primeiramente que essa obra aqui começou como uma light novel, que virou mangá e depois virou um anime, tá? E bom, essa aqui é a história de uma menina lá do Japão que estava extremamente doente, a maior parte da vida dela, se eu não me engano, acho que ela passou doente. E aparentemente ela acaba dormindo, né, apagando aí um certo dia e acorda dentro de um jogo que ela gostava muito, né? E isso é um paralelo muito interessante de se fazer com um outro anime que eu já trouxe aqui no canal, que é Lia Daily no Daitnichi, que é também ali uma obra onde a protagonista ela acaba indo parar, né, no mundo aí de jogos de videogame. No caso ela vai parar num MMO, né? Mas aqui, e aí faz toda a diferença esse aqui, que a protagonista desse anime vai parar, na verdade, em uma visual novel, tá? Que lá no Japão eles chamam de otome, se não estou enganado, que é basicamente um estilo de jogo onde basicamente o jogo basicamente é uma série de escolhas que você faz, sabe? O foco principal até tem alguns ali que tem alguma ação e tal, mas o foco principal é a narrativa, principalmente como você dialoga e lida com os personagens na história. Isso pode desencadear uma série de eventos ali, né? O jeito como você conversa e se comporta com determinados personagens, podendo levar aí a vários finais diferentes, tá? Tem alguns que só tem um final, né? Mas tem alguns que tem vários finais, tipo dezenas de finais, é bizarro. E basicamente aqui a protagonista aqui, ela gostava, né, desse joguinho aí que era um visual novel e acaba indo para dentro dele. Só que ela não vira protagonista, ela não vira um monstro do jogo, como eu já trouxe aqui em outros isekais também. Não, nada disso. Na verdade, ela acaba virando uma vilã do jogo. E eu disse uma, não disse que é a vilã, é uma vilã. Porque ela acaba virando a tal da Aileen, né? E eu vou falar aqui em ocidental mesmo o nome do personagem porque todos os nomes são ocidentais, na verdade. Então eu vou puxar mais pra cá do que pra lá, tá? Só deixando bem claro. E basicamente a Aileen, ela é uma vilã, mas é aquele tipo de vilã que ela tá ali só pra cutucar a protagonista, sabe? Ela tá ali só pra encher o saco da protagonista. Basicamente essa é a função dela na história. E um detalhe interessante, como eu falei, a nossa protagonista que encarnou na Aileen, ela já jogou esse jogo. Ela gosta do jogo, ela já explorou o máximo possível os eventos aqui do jogo. E ela sabe o que vai acontecer com os personagens. E ela acaba lembrando que essa personagem na qual ela reencarnou vai acabar morrendo. Ela acaba falecendo pisoteada pelo verdadeiro vilão do jogo, que é o Cloud, né? Que é ali uma espécie de rei demônio, príncipe demônio, né? Que ele tem ali poderes demoníacos, tem um território ali todo ali cheio de criaturas sobrenaturais ali do lado dele. Ele é baseado, pelo que eu entendi, no Drácula do jogo do Castlevania. Pelo menos a vestimenta dele me lembra bastante. E, sei lá, pode ser que seja outro personagem, né? Mas pra mim ele é muito baseado no Drácula lá. E ele é bastante poderoso, com poderes que vão além da realidade, é totalmente roubado e apelão. Mas ele é um cara bastante frio, amargo, né? Bastante amargurado com a vida devido a uma série de eventos, né? E no final do jogo ele acaba virando um dragão gigantesco, um monstrão mesmo. E ele acaba pisando, né, de maneira aleatória na Aileen. Sabendo disso, nossa protagonista toma a brilhante decisão, então, logo no início da história, de que ela vai mudar o destino dela. Ela vai contra a história do jogo. E quando eu digo contra, ela vai contra todas as possibilidades.
Porque como eu falei, é uma visual novel, né? Então você tem diversos caminhos. Mas o caminho que ela vai tomar é um absurdo, ela vai tentar se manter viva na história, sendo que, né, a princípio ela sempre acaba se ferrando no final da história. E aí, aquela jornada, aquela luta, né, a protagonista lutando contra o próprio sistema. Porque se por um lado ela vai tentar mudar os eventos da história do jogo, né, pra poder sair viva no final da história, por outro lado, o jogo se adapta, né, a história ali daquele mundo acaba se adaptando, e aí os personagens ali que eram de um jeito acabam se comportando de um jeito totalmente diferente e ela tem que se adaptar também de volta, né, e fica essa balança, né, ela acaba mexendo de tal maneira que a gente acaba vendo que o vilão não é bem aquele cara do mal que falavam, né, a protagonista e o principalmente o cara ali, né, o príncipe encantado, por assim dizer, da história, não é tão encantado assim. Pois é. E assim, é muito interessante, cara. E esse é o ponto chave pra falar desse anime aqui. O jeito como a protagonista lida com os outros personagens. Porque é uma história onde a protagonista ela tem que mostrar ação, ela tem que mostrar domínio. Não é uma história focada em combates, né? Não é um shonen nem nada do tipo, né? Não tem muito combate aqui, muitas cenas de luta. Até tem, mas é uma coisa mais pra contexto e tal, pra momentos, né? Que não é nada demais, inclusive. O foco aqui é como a Eileen lida com cada personagem. E, cara, ela faz isso de maneira majestosa. É uma história onde a gente vê uma protagonista que ela tem bastante ímpeto, né? Ela tem bastante tomada de decisão de que ela, tipo, ela sabe algumas coisas que vai acontecer, ela acaba abusando disso pra manipular os personagens, né? E, além disso, ela também é bastante, vamos dizer assim, como é que eu posso explicar? Ela tem muita vontade de fazer as coisas, sabe? Ela tem bastante agência, sabe? Ela tá sempre disposta a dar o seu melhor ali pra conseguir mudar a história do jogo pra um resultado que favoreça ela, sabe? E ela tenta dominar o jogo mesmo, sabe? Inclusive, uma das decisões que ela toma logo no início é fazer um par romântico com o vilão, né? Que deveria matá-la no final, bem bizarro. E isso mostra bastante até da ousadia dela, né? Ela pensa ali de maneira bem ousada e rápida, né? É bem interessante, ela sempre tem uma cartada ali, isso é bem legal. Os personagens, a maioria, vou ser bem sincero, eles não são assim grande complexidade, não posto de complexidade os personagens daqui. Até porque eles são datados, porque a protagonista sabe como eles são e como eles agem, né? Então não tem muito que explorar exatamente aqui. No máximo, quando o personagem tem alguma coisa extra, a própria Eileen acaba comentando em pensamento, né? Que o personagem ele tem um detalhe a mais ali. Ela mesma acaba resolvendo essa situação rapidamente, não precisa construir um monte de flashback longo explicando essa história toda. Então ela também dita até a dinâmica de como funciona a história, sabe? Que é bem rápido, inclusive. Tão rápido que, inclusive, tem um ponto importante, uma chave durante os episódios aí. Por quê? O episódio... o anime ele tem 12 episódios, tá? Basicamente, ele tá prometido aí pra ter 12 episódios. Ele tá agora em japonês no episódio 7, se eu não tô enganado, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E basicamente lá por volta do episódio 4 acaba acontecendo um evento que basicamente essa aventura toda que eu tô falando aqui, ela acaba resolvendo, tá? Ela acaba resolvendo a história ali. E isso gera uma outra cadeia de eventos que vai além ali, surpreende de certa forma até um pouco ela também, tá? Que é uma parada que, tipo, você pensa que essa história vai ser arrastada, que vai se estender por 2 episódios, e não. Essa parte toda que eu falei aqui acaba até antes da metade, inclusive, sabe? É bem surpreendente. E o que acontece depois e como ela lida também é bastante interessante. Então, cara, é um anime de praticamente um personagem. Ela domina bastante a cena e é muito legal ver ela dominando esse anime, sabe? É muito legal. Claro que tem ali uns personagens e outros que são legais. O próprio Cloud, ele é engraçado ali de vez em quando. Ele é meio antissocial, né? Meio amargurado ali e tal, meio amargão. Meio ranzinza também. Mas é divertido de ver ali ele conversando com ela e tal. Gera umas conversas meio bizarras. E lembrando, é uma história de comédia romântica também, tá? Então, assim, se você tá esperando muita ação, adrenalina e coisa do tipo, não, isso não vai acontecer, tá? Ele segue a mesma tendência de uma visual novel normal, por assim dizer, né? Na medida do possível. Então, fica aí avisado, né? Eu não sei se de repente quem gosta de visual novel realmente gosta desse anime. Eu não vi ninguém assim falando, né? Eu já joguei visual novel e tal, mas
é uma parada que eu não sou nenhum sommelier pra falar, tá ligado? Então, se você joga, né, já jogou alguma visual novel, comenta aí, né, o que vocês acham aí desse anime, tá? Visualmente falando, ele é legal pra caramba, tá? Aliás, vou falar que visualmente também sonoricamente, tá? Porque a abertura e o encerramento eu acho maneiríssimo. A abertura é até um pouco chatinha depois de ouvir várias vezes, mas a música do final eu acho bem maneira, cara. Bem maneira mesmo, ela é bem agitada e tal, é bem maneirinho. E visualmente ela tem um paralelo com o Lia Daily de novo aqui, tá? Porque não só o início da história é parecido, né? Porque as duas protagonistas ali, elas eram enfermas, né? E acabam aí indo parar no mundo de jogos que elas gostavam. Como também o estúdio responsável pela animação é exatamente o mesmo, tá? Que é o Marro Filmes, beleza? Então até o estúdio é igual, tá ligado? Bizarrão. E como consequência disso, algumas coisas são bastante parecidas, né? As cores dos personagens são bastante chamativas, é um anime extremamente colorido, talvez até um pouco demais, sabe? Chega a ser um pouco colorido demais, assim. Mas acaba sendo bastante bonito visualmente de acompanhar. Com exceção de algumas partes ali que tem um 3D bem chulo, tá? Eu lembro que eu reclamei no vídeo do Lia Daily sobre os cavalos, né? Que nessa época aí tinha um pessoal fazendo uns sketches lá de cavalo horríveis, né? Pra colocar em animes. E aqui eles meio que reciclaram aqueles cavalos, tá? Então vai ser um 3Dzão bem xoxo nessa parte aí, quando aparece algum cavalo com carruagem e tal. É um negócio bem medonho. Mas no geral o anime ele tenta ser bonito na maior parte do tempo. Até porque não é sempre que tem uma carruagem passando, por incrível que pareça. Então vale a pena dar uma olhada nele também pela questão aí do visual. E assim, de novo, cara, é surpreendente esse anime, sabe? Tipo, não tem assim ação nem nada do tipo, mas ele meio que ele faz a proposta do visual novel mesmo, né? Que é basicamente ele não tem muito assim do que as pessoas esperam de um jogo, mas ele surpreende pela narrativa dele, né? E é mais ou menos essa parada mesmo, a narrativa do anime foi o que pegou de surpresa aí. E é um dos animes mais surpreendentes e um dos mais legais aí, na minha opinião, que eu vi esse ano, tá? Mas comenta aí o que vocês acharam, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!